aqui é o Chico e hoje o vídeo é longo. Se prepara, senta a bunda na cadeira, pega uma pipoquinha. Vai ser muito mais legal assistir esse vídeo com um fonezinho de ouvido. Vai por mim, o papo tá maneiro, o papo tá interessante. A gente vai falar sobre o Felipe Neto e sobre o vídeo que ele fez falando diretamente para os influenciadores. E cara, a gente vai falar de muita coisa que abrange esse meio. É um papo mais sério, não tem tanta zoeira, mas tá muito interessante, tá muito legal. Tem convidados de excelente gabarito, vai por mim. Cara, confia no Chico. Deixa o like, se inscreve no canal, você pode ouvir esse vídeo como podcast, porque é um podcast. Se você não quer assistir pelo YouTube, tem o link aqui embaixo para você baixar no seu celular. E você pode ouvir tranquilamente enquanto você caminha. Na verdade, você não tem como caminhar, porque não é pra sair de casa. Fica em casa, quarentena. Mas enquanto você lava a louça, você pode ouvir esse podcast, que tá longo, eu sei, mas foi feito com muito carinho, tá bom? Beijo a todos, e se você não viu o que o Felipe Neto falou, eu vou deixar passando o trecho do vídeo pra você ver e depois começar o bate-papo, beleza? Valeu, galera! Ninguém é obrigado a se manifestar politicamente. Acho que na época das eleições, que era PT contra Bolsonaro, eu entendi quando o pessoal ficou calado. Bolsonaro assumiu, começou a vir um monte de cagada, um monte de escândalo, né? Todas as questões aí envolvendo Queiroz, envolvendo Caixa 2, envolvendo investigações da Polícia Federal, envolvendo fake news, e o pessoal foi ficando calado. Cantores, artistas, grandes youtubers, grandes instagramers, calados. Só que aí acabou a tolerância. O momento de rompimento da tolerância, do momento que foi assim, ó, não dá mais, se você fica calado agora você é cúmplice, foi o momento que o Bolsonaro começou a ameaçar o STF, o Congresso Nacional ficou calado esse tempo todo e que continua calado nesse momento. Pra mim, é uma cambada de covarde, uma cambada de gente que tá mais preocupado com a quantidade de seguidores e dinheiro que ganha do que com o futuro da sua pátria, da sua nação e da sua própria liberdade. Eu acho que vocês sabem quais influenciadores são essas pessoas que ficam em cima do muro, que preferem a isenção a correr o risco de perder seguidores, né? A se posicionar contra o fascismo, a se posicionar contra esse lunático que tá no poder e com isso perder a admiração daqueles mais ou menos 30% da população brasileira que continua ainda fiel a essa loucura, né, que a gente só pode chamar de loucura mesmo, é uma insanidade o que está acontecendo, e 30% da população brasileira continua a favor dessa insanidade. Eu prefiro me cercar dos 70% do que me calar tentando manter os 100%. Eu acho que isso é muito mais digno, isso é muito menos covarde, e é a minha função como influenciador, como pessoa que tem grande alcance, é minha função lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela pluralidade, pelo Estado laico. Quem se cala nesse momento perante o fascismo torna-se fascista. Senhoras e senhores, então eu estou aqui com duas pessoas magníficas. Não poderia ser outras pessoas melhores do que eles para começar talvez uma série de vídeos nesse formato um pouco mais longo, tipo um podcast. Então eu chamei aqui o meu mano Deload, já conhecido do canal. E aí, galera, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? E também chamei um amigo meu, o Pedro, amigo de longa data. Se apresenta aí, parceiro. Fala aí, pessoal. Tudo certo? Aqui é Pedro falando. Então a gente decidiu discutir um pouquinho sobre esse videocarta que o Felipe Neto fez. É meio que quase, entre aspas, uma intimação para outros influenciadores no geral. Isso inclui youtubers, músicos, atores, atrizes, todo mundo. Em relação às atitudes do governo que está acontecendo ultimamente no meio dessa quarentena e o que já estava vindo no decorrer dos meses e quem sabe, dependendo da sua opinião, dos anos. Então, vamos começar isso aqui falando... Anotei uma frase interessante aqui do Felipe Neto no vídeo, que ele fala assim: influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Quem se cala durante o fascismo é fascista. Meio pesado. Pesado. O que vocês acham disso? Vocês acham que, tipo, realmente quem não se manifesta é cúmplice da parada? Por não se pronunciar? Posso começar falando? Pode começar. Pode aí, aqui é aberto, aqui todo mundo respeita, então isso que é a graça. Beleza. Como eu disse num vídeo até que eu fiz, né, falando sobre esse caso, eu acho que assim, as pessoas elas têm, né, a liberdade de se posicionarem ou não. Tanto que eu, particularmente, acho que se eu tivesse um canal de, sei lá, 10 milhões de inscritos, eu não falaria de política, mesmo que eu pudesse influenciar ou mudar alguma coisa. Eu não falaria porque eu acho que, sei lá, política é uma parada muito suja,
sei lá, acho que acaba até manchando a imagem ali da pessoa, do canal, em certos aspectos. Interessante. E você, Pedro? Você que, tipo, não é um youtuber, mas sim alguém que vive muito essa área da luta, essa vivência da luta, eu acho que é muito marcante na sua vida. Então, principalmente por isso, também te chamei pra participar daqui, desse vídeo. O que você acha sobre essa frase e também sobre a opinião do Deload ou qualquer coisa do tipo. Depois eu também vou dar a minha opinião. Aham. Então, mano, acho que a frase do Felipe Neto ela foi muito, assim, pesada, né? Até porque ninguém, realmente, concordo com o Deloge nessa questão, ninguém é obrigado a se manifestar sobre nenhum assunto. Até porque a gente vive num país que, por enquanto, ainda é democrático, ainda é livre para cada um manifestar a sua opinião. Agora, eu vou citar uma frase aqui, se vocês me permitem também, uma frase famosa aqui que muitos devem ter visto, que diz o seguinte: se você fica neutro em uma situação de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Eu não estou querendo dizer com isso que significa que quando você não se manifesta, significa que você apoia diretamente o que por exemplo, um fascista defende. Não. Só que quando você não se manifesta se posicionando contrário a esses atos, essas atitudes dessa pessoa, você acaba evitando de influenciar a opinião de alguém a ser contra esse tipo de atitude também. Então, quando a gente tem alguém que está, por exemplo, defendendo a instalação de uma ditadura, fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, uma situação gravíssima, porque na ditadura é justamente onde a pessoa não tem liberdade de expressão, é justamente onde a gente não é livre para falar o que a gente quer. Então, acho que, nesse momento, se posicionar contra alguém que defende uma ditadura é essencial, apesar de achar que ninguém é obrigado a isso. Mas defendo que, se a pessoa puder, que se manifeste, inclusive contra. Agora, a questão do Felipe Neto, quando ele fala dessa forma, que a pessoa tem que se posicionar, ele pode criar um problema também. Porque se a pessoa quiser se posicionar a favor do que o presidente defende, a favor de uma ditadura, vai ir totalmente contra ele. A pessoa vai se posicionar, mas vai se posicionar contra o que ele está pedindo. Então, é complicado ele falar dessa forma aí tão intimidadora, forte, né? Exatamente, quase uma ameaça aí. Ele até fala que quem não se posicionou, ele deu um follow no Twitter, nossa. É como se isso fosse, porra, acabar com a carreira do Whindersson Nunes, tá ligado? da pessoa, né? Eu vi uma reportagem falando que ele parou de seguir a Ivete Sangalo, Whindersson Nunes e, se não me engano, a Marina Rui Barbosa, porque eles não se posicionaram. Tipo assim, os caras são, esses três assim, são o extremo do ápice aqui do entretenimento brasileiro, né? E tipo... Mas, assim, eu acho que uma coisa muito interessante é quando ele fala, tipo, da luta da liberdade de expressão, da liberdade dos direitos, tá ligado? Porque isso é uma coisa... Tipo assim, eu vejo às vezes no discurso, por exemplo, que o Bolsonaro tem, e, tipo, muita gente que defende essa ideia. Eu não sei se as pessoas não percebem, mas tem um discurso que... Como posso dizer? Que é como se fosse contra essa parada da liberdade de expressão em si, tá ligado? E acho que é por isso que ele se assusta muito, e é como tu falou. Isso é o que um regime de ditadura iria querer, tá ligado? E impedir que as pessoas fossem livres pra poder falar o que elas quiserem, porque senão isso pode mover massas. Um cara com 10 milhões de inscritos, ele realmente pode influenciar e muito as pessoas. Tem esse detalhe. Tipo, esse porém no sentido de... Tá, imagina, o cara tem 10 milhões de inscritos, mas fala, tipo, usa 10 milhões de inscritos pra falar que, sei lá, ditadura é legal. Pô, complicado. É isso que as outras pessoas... Eu acho que é por isso que as outras pessoas do outro lado pensam. Tipo, o cara, você ter 10 milhões de inscritos e falar, tipo, ditadura não é legal. E aí o cara fica... O cara que defende ditadura vai ficar... Nossa, mas calma aí. Não. Calma aí, cara. Tu tá influenciando muita gente. Calma. Eu acho que é tipo uma faca de dois gumes. Mas é claro que, tipo, ditadura, porra... É ditadura. Só foi um exemplo. Eu quero colocar um ponto aqui que eu concordei bastante no que o nosso amigo Pedro falou aí sobre um jogo, né? Você querendo não ter dois lados e as pessoas têm que se posicionar. Confesso que era uma
uma visão que eu não tinha tanto assim, concordo plenamente, eu acho que esse é um ponto essencial, né, mas ainda eu defendo, né, a tese de que se a pessoa, mesmo se ela não quiser, cara, acho que ela não deve sofrer nenhum dano, tipo, igual, sei lá, de não ameaça. Ah, sei lá, se a pessoa não se posicionou, ela é um covarde, então ela merece ter o canal apagado do YouTube, sei lá, tipo, Ser entendeu mais ou excluído menos da minha existência colocação? como, tipo, um vacilão. É, mas eu acho que, assim, É. as pessoas que têm esse poder e, tipo, de alguma forma, elas podem usar esse poder, eu acho que é interessante até elas se posicionarem, mas também não de uma forma tão obrigatória, cheia de ameaças e essas outras coisas. Eu até penso às vezes que o Felipe Neto pode estar assim, se posicionando dessa forma mais autoritária, querendo obrigar alguém a impor, ameaçar e tal, porque ele já tem o histórico de debater, de enfrentar, de contrariar os atos do presidente, dos filhos do presidente e do pessoal que apoia o Bolsonaro. Então, por exemplo, se acontecesse do Bolsonaro dar um golpe e virasse uma ditadura, o Felipe Neto estaria ameaçado. Ele nesse seria um sentido. alvo muito... Então, com certeza. Não, faz Então sentido. pode ser por isso total. que ele, Mano, ele que não, ele até tem esse medo e quer tanto que as pessoas se manifestem. ele não chegou a sofrer, tipo, uma onda de ataques fake news por causa, tipo, por causa dos caras lá do Bolsonaro, mano. Tipo assim, eu vi uma parada do tipo, o que é muito bizarro. Tem toda essa Tem sido bem comum esses ataques assim, de fake news. para quem acaba contrariando. Eu vi um vídeo, cara, acho que se não me engano foi até tu que compartilhou, mano, de como funciona isso, esse ataque em massa. Tipo, em relação a fake news. Os famosos bots. É, bot é horrível. E às vezes é nem bot, mano, porque, pô, quando as pessoas querem atacar os outros, meu Deus do céu, eu que eu digo. Cara, esses dias eu vi uma investigação que fizeram em cima de uma, acho que é thread que chama, né? A hashtag sobe Isso, lá no Twitter, né? Aham. Então, e tipo assim, era uma hashtag do Bolsonaro em prol dele. E aí essa investigação contava com várias contas, tipo, com nome, tipo, sabe, SWS, sarará, sabe, vários números. Então, tipo assim, claramente a gente via que É um era botzinho. meio que fake, sei lá, tipo, parecia que era um monte de conta fake ali criada só pra subir a thread. Mas, então, é perigoso isso. Eu vejo isso como um perigo também, porque assim, por exemplo, muitas pessoas, né, eu falo isso pela minha família também, são limitadas ao quê? A notícia, as coisas que a gente vê, tipo, na internet, na TV. Então, exemplo, se passa uma reportagem, tipo, falando que tal pessoa fez isso e era mentira, cara, a gente vai acreditar, não tem como não provar, tá entendendo? E outra, a internet também, ela possibilita muito a passar essas informações, sabe? Tipo, fakes ou não, você joga lá, cara, as pessoas vê elas. Tanto que no meu Facebook antigo, tinha muita gente que eu tinha como amigo ali, aí você via lá o cara compartilhava um link, né, uma notícia, pô, e tu via lá o link, cara, era um site mó aleatório, sabe? E a pessoa realmente acreditava naquilo. É, mano, foi tipo. Então, é perigoso. Foi essas ondas que, pô, foi 2018 que teve, foi quando começou essas paradas de fake news, tá ligado? Sim. Tipo, e foi muito absurdo. Muito absurdo mesmo. Tanto acho que pros dois lados, mas lógico, na minha opinião, teve um lado que sofreu mais com isso. Uma coisa. E se, tipo, o influenciador, como o Felipe Neto usa a palavra, tipo, a pessoa fica em cima do muro. Mas, tipo, se o cara não tem realmente, tipo, nenhuma importância, o cara não se importa com o fato de o que tá acontecendo no Brasil, ele só liga pro dele, pro que ele vai fazer, pro show dele, ou pro vídeo que ele vai gravar, pra música, sei lá, tanto faz. Se o cara realmente, tipo, não se importa, o que acho difícil, mas pode ser que tenha algum influenciador que tá cagando pra isso tudo, sabe? E acho que nesse caso, acho que ainda é mais complicado ainda. Sobre essa questão, eu acho relevante tratar disso, porque se a pessoa não se importa com política, ela nunca pesquisou sobre o assunto, nunca estudou sobre nada, fica complicado defender que essa pessoa dê uma opinião sobre isso. Porque como é que a pessoa vai simplesmente opinar pela paixão, pela emoção, sobre uma coisa que ela nunca estudou, nunca pesquisou? Então, acho que para a pessoa dar opinião, ela tem que, no mínimo, ter um preparo para aquilo. Ainda mais quando você pode influenciar milhões de pessoas. Você tem que ter cuidado com aquilo que você vai falar para acabar não enganando alguém, não compartilhar uma mentira, uma fake news, ou algo que não corresponda com a verdade, com algum fato. Então, assim, o influenciador que vai se comprometer em
no engajamento político, ele tem que estudar, tem que pesquisar sobre os assuntos para ele não dar a informação errada. Então ele não pode simplesmente chegar e dar uma opinião sobre política porque alguém está pedindo, porque ele está sofrendo pressão sobre isso. Ele tem que se convencer de que o que ele está falando é realmente o que ele entende e o que ele defende. E não simplesmente porque ele está sendo ameaçado. Não ameaçado assim de morte, de alguma coisa, mas ter o status dele ameaçado. Mas eu também acredito, ao mesmo tempo que o influenciador, o artista, quem quer que seja, não pode querer evitar de dar sua opinião por medo de perder seguidor, de perder influência, de perder status, de perder dinheiro. Eu acho que isso também é uma forma de limitar a liberdade de expressão desse artista. Pode ser uma escolha dele, pode não ser, mas muito podem estar presos a esse medo e não querer se manifestar contra ou a favor. Até porque se você se manifestar contra ou a favor, você vai perder seguidores. Sim, com certeza. Então eu acho que tem que ser da sua convicção, realmente. Porque é uma decisão difícil, né? Até porque, quando a gente tá falando, por exemplo, sei lá, do Ivete Sangalo, essa mulher, tipo, é nível Brasil todo mundo sabe quem é ela. Então, qualquer posicionamento dela vai ter gente xingando ela, vai ter gente elogiando ela. E ela vai ser usada como símbolo, tá ligado? Quem é influenciador acaba sendo a representação das massas, querendo ou não. Tipo, tem... Pode falar. Exatamente. Não, então, o que eu enxergo hoje em dia do Bolsonaro, do governo em si, é que o cara criou uma legião de fãs igual do Lula. É idêntico. Os dois lados é idênticos, cara. Os caras, tipo assim, exemplo, eu me envolvi em política na eleição do Bolsonaro, né? Eu votei nele, enfim, fiz várias campanhas, sabe? Porque, enfim, compartilhei um monte de coisa, notícia lá. E, cara, eu percebi que é o seguinte, quando me envolvi com a política, quando eu comecei a pesquisar mais sobre esses assuntos e tal, e eu percebi, cara, que hoje em dia acontece muito do que acontecia com o Lula. Vamos dar um exemplo. Tipo, o Lula, sei lá, fazia alguma coisa errada e os caras que eram fã, mano, os caras saíram na porrada, tá ligado? E o Bolsonaro conseguiu criar esse público. Por isso que muitos artistas têm medo disso daí, tá ligado? Tipo de, não vou coisar porque senão os caras vão me massacrar aqui. Entendeu? Uhum. E é essa daí que você falou. Não, eu não duvido de que se a internet, na época do Lula, as redes sociais, tivesse a força que tem hoje, a gente veria movimentos muito parecidos, realmente, nesse sentido. Até porque são dois políticos populistas, né, que se baseiam em declarações que vão mexer muito com o emocional de um lado. Isso é perigoso. Cria um fanatismo, né? Cria um certo... paixão. Cria um fanatismo. Quando a gente mistura paixão com política, é muito perigoso. Quando a gente começa a idolatrar um político como se ele fosse um deus, um mito. Futebol, um tudo mito. que ele defende é um mito. Tudo que ele defende a gente vai concordar. Isso acaba sendo muito perigoso, independente do lado que você escolhe. Porque se a pessoa começar a defender ditadura, a defender linchamento, a defender que se mate os opositores, alguma pessoa pode acabar fazendo isso, como acontece. Fora do Brasil, dentro do Brasil, acontece. Então, é muito perigoso esse fanatismo. Eu acho que muita gente, quando votou no Bolsonaro, votou que acreditava nele, no ideal dele. Muitos acreditam até hoje, alguns já votaram atrás, já abriram os olhos. E essa, acho que é o movimento que a gente tem que ir atrás. Acho que quando o Felipe Neto pede o posicionamento, é nesse sentido, de ver, o cara... ele é de direita, ele defende muita coisa que muitos brasileiros defendem, só que tem um ponto que ele está cruzando, que é a democracia, querer instaurar uma ditadura, por exemplo. Que ele defende abertamente, AI-5, o fechamento do Congresso, do STF. E, tipo, isso eu acho perigoso. Ele já falava então, isso... por isso, nesse sentido, acho que ele deveria... Antes mesmo de se candidatar, ele já falou essas paradas, mano. Exatamente, bem antes. Sempre foi bem autoritário, antes mesmo de se candidatar. Um dos pontos que me fez eu votar no Bolsonaro na época foi isso. Não de ele defender ditador, essas paradas, mas dele chegar e falar assim, é isso aqui, tipo, exemplo, dele falar alguma coisa que as outras pessoas não tinham coragem de falar. Tipo, exemplo, não, bandido bom é bandido morto. Então, era uma parada que, querendo ou não, eu me vejo assim, exemplo, eu vou me colocar aqui no Brasil inteiro. Então, muitas pessoas que votaram nele tinham essa carência. Criminalidade crescendo, o cara chegou e falou isso, mano, esse cara vai ser o presidente, tá ligado? Entendi. Ele
foi uma voz pra massas que não tinham voz. Mais ou menos isso, né? Ele acertou num ponto sensível daquela época, tá ligado? Mano, foi justamente uma parcela da população que estava silenciada por, sei lá, 14 anos de governo do PT, por exemplo. E quando chegou um cara com a popularidade dele, que foi cada vez mais ganhando o povo, falando um monte de coisa que estava engasgada na garganta de muita gente, foi ganhando cada vez mais. Mano, e ele usou o poder da liberdade da internet, mano. Isso que é o engraçado. Sim. Cara. Assim, o que eu acho que o Bolsonaro é hoje, ele é mal assessorado. Sabe? Se ele tivesse um cara que controlasse o que ele fala ali... Mano, mas se tem alguém ali, mano, acho que ele caga pro maluco. Ele caga. Ele não quer ser... Não, é... Eu acho que a questão justamente é essa, do autoritarismo dele. Ele se acha o tal, de que pode fazer tudo, de que ele tem que mandar, então eu acho que ele não quer ouvir ninguém. Sim. Até as pessoas que são mais moderadas ali dentro do governo dele, que tem muita gente que realmente por exemplo, inclusive eu achava o Moro, o próprio Paulo Guedes, o Mandetta que saiu, são pessoas moderadas dentro do governo dele que poderiam dar indicações para ele, por exemplo, não falar as coisas que ele fala, não fazer as coisas que ele faz, mas eu acho que ele não tá nem aí para ninguém, ele quer fazer o que ele acha que que pode fazer tudo, quando na verdade não pode, o que é uma característica de uma pessoa. Só que o problema é que ele acaba... Poderia virar ditador a qualquer momento. As palavras que ele tem muita força, tá ligado? Só tu olhar. Quando ele começou a falar que a quarentena era servir... Tipo, o coronavírus não era nada, mano. As pessoas começaram a sair de casa, velho. Assim... Mano... Então, o problema do Bolsonaro é isso. O cara fala merda. Uma parada que eu sempre converso com meu irmão aqui sobre isso é o quê? Exemplo. Vocês lembram quando o Amazonas pegou fogo lá, né? Tal... E aí, cara, tipo assim, beleza, o bagulho tá pegando fogo, precisa resolver. Não, tipo, beleza, ele tinha argumentos pra acusar as ONGs lá e etc. Tinha, só que aquele momento não era o momento, tá ligado? Era o momento dele falar assim, não, galera, vamos juntar as forças aqui, vou enviar uma equipe, a gente vai apagar o fogo e depois a gente pensa nisso, tá ligado? Então, assim, acho que ele é muito focado em, igual o Pedro falou aí, tipo, sei lá, de mandar primeiro, isso aqui desse jeito e vocês são tudo errado e não sei o que lá, e não resolve o problema que é o foco. Parece que ele só quer saber de gerar polêmica, tá ligado? Porque, mano, ele é muito bom em falar umas frases incrivelmente ruins. E que desvia a atenção de muitos problemas que são mais reais do que as coisas que ele fala, né? Por exemplo, a gente podia estar discutindo, a mídia, no caso, podia estar discutindo muito mais sobre as mortes e acabou se discutindo sobre o tal churrasco que ele falou que ia dar e depois falou que não ia dar. Desvia totalmente a atenção as declarações que ele dá também. Ou tipo assim, por exemplo, ele falou assim, brasileiro não pega nada, pode entrar até o quê? Na vala, o quê? Eu não lembro. No esgoto que não pega a doença, mano. Que isso. Não, tem coisas que poderiam Mano, ele fala isso tipo em rede nacional, velho. É a falta de um assessoramento, cara. Falta uma assessoria pra ele. Alguém que bata a mão na mesa e fala, porra, não fala isso. Mano, ele merece tipo levar um tapa na cara e falar assim, ô meu filho, tá ok? Acorda? Porra. Não, exemplo, igual o posicionamento do Felipe Neto, eu acho que é válido porque é a opinião dele, né? Como eu disse, só discordo do fato de ele querer obrigar muitos a fazer. Eu falo assim das pessoas que não querem mesmo, não das pessoas que talvez estejam com medo, ou sei lá, vamos supor que elas sejam covardes, mas tem pessoas igual eu que hoje em dia eu tô comentando política aqui hoje com vocês porque o Chico pediu e tal, mas, cara, em rede social nenhuma, cara, eu quero sumir com política da minha vida, tá ligado? Política tem uma amiga minha que ela foi até em manifestação contra o Bolsonaro, enfim, cara, ficou no sol, queimando no sol lá e não resolveu nada. Mas eu acho que, sim, uma massa inteira poderia resolver, principalmente nas próximas eleições, eu acho que é interessante, né, se ele tá fazendo errado, não vamos votar nele mais. Eu acho que, mas sei lá, cara, e Felipe Neto nesse ponto aí dele querer, sei lá, obrigar, sei lá, cara, se não fizer isso, você vai tomar um chute no saco, né? Acho que ele passou um pouco dos limites desse ponto, mas se ele pedisse um apoio, galera, vamos se apoiar aqui, a gente tem milhões de seguidores, vamos fazer isso, tal, talvez daria mais certo, ele estaria, pelo menos, teria a imagem um pouco mais limpa, assim. Eu diria também que faltou uma assessoria pro Felipe Neto nesse caso aí. Ele podia ter
falado muito melhor sobre isso, tentar... Ele podia ter influenciado influenciadores a falar o que ele quer, e não tentar ameaçar, por exemplo, e falar que vai dar um follow. Porra, vai fazer que diferença na vida de um follow dele? Mano, Sem falar que na primeira versão, né, ele, o jornalista lá, ele falou que ia colocar um nomes, né, de quem não desse opinião lá numa coluna lá acho que da Globo News, não sei. Isso eu acho que é um problema também, porque vai incentivar um certo tipo de linchamento virtual, que também é ruim, e a prejudicial. gente já vive na onda do cancelamento. Imagina, se você defende, se você é contra o Bolsonaro, você é linchado pelo grupo dele. Se você defende ele, você é linchado, aí você fica... E agora, para que lado eu vou? E aí, quando chegar na próxima eleição, você vota em uma outra pessoa, que não é nem o Lula, nem o Bolsonaro, mas vai ser tão ruim quanto eles dois. E a gente continua nessa caçada de sempre. Isso é complicado, ainda mais, tipo, como você falou ali nessa onda, tipo, é como se fosse uma onda de cancelamento, tá ligado? Tipo assim, se você não apoiou, depois que essa merda toda resolver, você tá fudido, porque você não foi contra isso, e se der merda, tipo, virar uma ditadura, a culpa é tua. É mais pra ter alguém pra culpar, alguém pra, como se fosse ridicularizar, tá ligado? Sim. Mas eu acho que, tipo, num momento como esse, principalmente numa questão... Dessa questão, eu acho que seria muito válido pessoas que são influentes se posicionarem. Só que dá pra notar que, tipo, esse pedido nesse vídeo dele, os outros tweets que ele faz, é como se ele só pedisse isso pra gerar, tipo, as pessoas verem assim, poxa, a Ivete Sangalo tá contra o Bolsonaro. Aí, caraca, por que eu não tô contra o Bolsonaro? Porra, se a Ivete Sangalo tá, é porque eu não tô. Tipo assim, saca? Eu entendi também, pensei numa forma assim, não sei o que. Igual eu falei, né, exemplo, uma parada que isso, pra verdade, me deixa triste até, que é o que, exemplo, manifestações, cara, infelizmente, não influenciam tanto. É triste falar isso, mas não é, cara, às vezes, exemplo, pra você pedir o impeachment do cara, você tem que torcer pra que ele faça alguma cagada lá, ele pedale lá, que aí, sim, lá dentro eles vão resolver o impeachment, mas infelizmente não tem como montar uma manifestação e lá grudar o presidente, espancar ele, né? Lógico, jamais isso, mas não tem, infelizmente... Jogos vorazes, porra. Jogos vorazes. Não, infelizmente não tem como. Então é por isso que às vezes eu falo assim, pô, é legal até às vezes a pessoa se manter mais consciente, né? Criar uma opinião ou influenciar outra pessoa a ter uma opinião, principalmente na hora de votar, que é o mais essencial de todos, do que, cara, sei lá, ficar criando um monte de briga, discussão na internet e cancela você de um lado, cancela você de outro e é isso aí, não sei o que lá, sabe? É mais essencial esse ponto mais objetivo, né? Então tá bom, galera, nós não vai votar nele e pronto, é isso. Mas e tu, Gabriel, o que tu acha? Você como cara da luta, o que você acha do poder da manifestação ou não? Você só acha que é só uma forma de mostrar o poder das massas ou só, tipo, a galera tá ali por estar? O que tu acha, mano? É complicado, acho que depende muito do momento. Por exemplo, já participei de muitas manifestações que não deram em nada, manifestações contra o Bolsonaro, contra o Temer, contra a Dilma, que não deram em nada, por exemplo, e continua que outras deram efeito, mas não deram. A situação como, por exemplo, o pedido de impeachment. A gente pode ir com 1 milhão para a rua amanhã, não adianta nada se o Congresso, a maioria do Congresso lá não quiser o impeachment dele. Então acho que vai ter muito pouco efeito. Agora, se for uma coisa muito grande, realmente, como aconteceu em 2013, naquela situação da Dilma, aí vai ter um efeito maior. Agora, se for ficar meia dúzia aqui, meia dúzia ali, tuitaço, panelaço, acho que não vai ter muito efeito realmente. Agora, eu acho que quando uma pessoa é influenciadora, tudo bem ela não querer se posicionar por medo, por covardia, por qualquer motivo que seja. Agora, acho que todo cidadão ele devia conhecer a política do seu país, devia buscar entender um pouco, principalmente quando esse cidadão tem o poder de influenciar milhões de pessoas. E nesse sentido, quando a gente está diante de uma possibilidade real de uma volta da ditadura, eu acho que quem pode se manifestar contra isso tem que se manifestar, mas tem que se manifestar entendendo a situação. Não porque alguém está ameaçando ou alguma coisa nesse sentido, mas porque ela entende a gravidade do problema
e entende que defender o oposto é o necessário para esse momento. Pô, achei da hora que tu falou agora. Caraca. Também, mano. Pô. Não, eu acho que faz todo sentido, né? A pessoa entender, né? E outra coisa que o Pedro falou também que eu super sou a favor, exemplo, pô, se o Felipe Neto influenciar a pessoa, ó, cara, é o seguinte, ó, tá vendo? Ele tá errado. Então pesquisa lá sobre isso e se você quiser falar, você fala, mano, mas ele tá errado, tá vendo? Aí o cara vai lá, pesquisa, busca várias provas, aí o cara chega e fala, galera, ó, tá vendo? Esse presidente tá errado, ó. Mano, mas isso aí que você falou, Pedro, é interessante pra caramba. Sim, cara, e é uma coisa que eu não parei pra pensar, assim, não parei pra pensar, mas ouvindo tu falar, tipo, nossa, no sentido, tipo, cara, principalmente, cara, acho que a partir do momento que, sei lá, você já tem uma certa relevância, não precisa ser, tipo, um cara com milhões de seguidores, mas então, a partir do momento que você tem uma certa relevância, você saber que o que você falar pode influenciar alguém, é o que o Pedro falou, tipo, tem que conhecer, tá ligado? Tem que buscar saber, não pode só ficar no achismo e tal. Você tem que montar uma opinião embasada no que tu acredita, tá ligado? Isso é muito importante. Então, se o cara, tipo, se posicionar só por medo do Felipe Neto, eu acho que e tipo, talvez o Felipe fale aquilo absurdo. porque ele sabe o que as pessoas pensam. Tá ligado? Ele, tipo, os caras, todo mundo tem contato ali, tá ligado? E ainda mais, pô, Felipe Neto, que é gigante. O cara conhece todo mundo, mano. Pô, sim. Pô, ele falou. Ele já teve igual. em festa com um jogador da Alemanha, mano. Você acha que ele não sabe o que o Whindersson Nunes pensa, mano? Agora, é um erro de estratégia do Felipe Neto achar que falando dessa forma vai conseguir fazer com que outros influenciadores falam contra o Bolsonaro ou contra o governo. Concordo. Vai parecer que tipo, as pessoas não vão falar simplesmente porque ele falou isso. Parece que tipo, as pessoas vão ignorar. Exatamente. A pessoa pode falar, quem é o Felipe Neto pra dizer o que eu tenho que dizer ou não. Então, porra, o erro de estratégia que ele fez. Cara, isso, totalmente. E um negócio que igual eu tava falando com o meu irmão que também foi o seguinte. O erro do Felipe Neto, cara, ele achar que ele é o rei do Twitter, da internet, tá ligado? Eu sou o cara, mano. Se vocês não me seguirem, não fazer o que eu faço, vocês vão ser tudo penalizados. É isso que é o erro. Foi até um ponto que eu comentei no meu vídeo, né? Que eu falei, pô, cara, porque se ele chegasse na humildade, pedisse, igual a gente tá falando aqui, né? Tipo, pedisse pra galera, galera, vamos lá, tal. Não, mano, ele já chega ameaçando porque ele é o rei, porque parou de seguir um monte de gente, sabe? Isso aí é meu pé atrás com o Felipe Neto. Tipo assim, ele tem dessa fama de se achar o rei das coisas e tal. Pô, mas sei lá, talvez seja muito desespero que o cara tenha. Tipo, ele realmente deve ter um cagaço do caralho com isso. Não, ele deve ter um medo do governo absurdo, velho. Tipo assim, ele... mas ele sofreu ameaças, ele teve que tirar a mãe dele do país. Mano, é bizarro, mano. Eu não sei como esse cara tá morando no Brasil ainda, mano. Não sei por que ele faz isso. Porque ele tem como garantir a segurança dele de alguma forma. Mas sei lá, mano. Mas acho que até assim... mano, ele com certeza tem muito cagaço. Ele tem muita segurança também. Mas, pô, nem... sei lá, mano. Quem garante que não tem um infiltrado? Só observando os movimentos dele. Tá louco, porque todo mundo sabe onde ele mora, né? Só tu botar no Google, mano. O que é bizarro. Esse é o risco da fama, mano. Uma fama no nível... Cara, se ele morasse, sei lá, em Paris, mano, tanto faz, velho. Ele podia até sair na rua. Eu acho, né? Sei lá. O problema Whatever que eu falei agora. O grande risco de você, né, passar por um lado é isso aí, velho. Você simplesmente ter medo. Exemplo, eu creio que o governo jamais vai fazer alguma coisa com o Felipe Neto. E se o governo fizer, mano, o próprio governo tá ferrado. Será, mano? Tá ligado? Mas, mano, eles conseguem mascarar as coisas. Você acha que na ditadura é o que mais teve, mano? Mas acho que. Assim, tudo bem, não tinha internet. Não tô defendendo ninguém, nem o Bolsonaro, tá? Não, sim. Assim, acho que é difícil até acontecer uma ditadura, mano. Porque, mano, sei lá, mano, a ONU, alguém ia ter que intervir, tá ligado? Não sei, mano. Exemplo, acontece lá na Coreia do Norte, mas porque os caras têm, sei lá, bomba nuclear, lá os caras ameaçam, você vir meter a mão aqui, eu vou soltar uma bomba em você. Não sei. O Brasil não tem nada, velho. Tá ligado? Não, tipo, pelo menos eu penso desse jeito, lógico, mas tudo pode acontecer. Cara, tudo é possível. Mas eu acho que se fosse um maluco mais esperto, acho que talvez tivesse até mais chance. Mas não tô dizendo que não é possível, não, mano. Cara, se o Felipe Neto não fosse
não se achasse tão autoritário, mano, ele teria apoio de muito mais pessoas do que ele tem hoje. Cara, só tu vê, mano, por exemplo, a forma como, não sei se vocês acompanham, a Nilce e o Leão falam das coisas. É muito diferente a forma que o Felipe Neto fala e eles defendem praticamente as mesmas coisas, tá ligado? Sim. E, tipo, tu sente um ar mais tranquilo Ele que vindo deles, né? Tipo, é isso aqui, é isso ali, seu bosta. Cara, então, tá ligado? Se fosse desse jeito, mais manso, sabe, mais calmo, possivelmente ele conseguiria apoio de muita gente, cara. Acho que muita gente ia, tá ligado? A galera ia, pô, vamos lá, cara, o Felipe Neto tá pedindo com a humildade, vamos lá ajudar ele. Acho que o risco pra quem tá preocupado só com a fama, com o status, é se posicionar. Independente do lado que você se posiciona, você vai ganhar muita gente querendo te criticando, muita gente parando de te seguir. É complicado nesse sentido. Agora eu acho que a questão é mais... Muita gente acha que quando você tá contra o Bolsonaro, você é automaticamente de esquerda, por exemplo. E isso pode acabar fazendo com que a pessoa não queira se posicionar contra o Bolsonaro por isso, para não ser associada à esquerda e aí perder seguidores também por isso. Mas o Felipe Neto, por exemplo, ele não é um cara de esquerda. Não dá pra dizer que ele é um cara de esquerda. Ele criticou. Cara liberal, de direita, que tenta pagar ali como isentão, nem direita nem esquerda, não sei o que. Eu não acredito que tenha como ser isentão. Acho que está de um lado. Você defende um projeto político, um projeto econômico que te coloca em um desses dois lados. Agora, quando tem um extremo, como é o caso do Bolsonaro nesse momento, que tem risco de implantar uma ditadura e acabar com a nossa democracia, eu acho que é interessante, sim, ter um posicionamento mais firme a respeito disso. Sem ameaçar as pessoas, sem fazer justamente o que a gente está lutando contra. Isso aí. Concordo. Eu acho que a questão do Felipe Neto mesmo é esse ponto aí. Ele não é de esquerda, não. O Felipe Neto acho que nunca foi de esquerda. Porque, se não me engano, acho que se a gente pesquisar, a gente acha bastante coisa, mas ele criticava o Lula, enfim, criticava o PT. Cara, tem um vídeo, mano, direcionado pra ele xingando a Dilma, mano, na época daquelas manifestações de 2013, tá ligado? Mas assim, é que chega um ponto que, cara, os líderes, presidentes, mano, eles fazem muita cagada, mano. Tipo assim, o Bolsonaro, ele é odiado pela direita e pela esquerda agora. Assim, grande parte, pelo menos, né? Sim. A Dilma tava também sendo odiada por todo mundo. Tanto que foi pro caralho ela. Rodou. Cara, cara, é complicado, mano. É que assim, o Bolsonaro, ele tá sendo odiado porque ele tá fazendo cagada. Sabe? Não é nem porque ele tá seguindo um sistema. O sistema que ele tá seguindo é o próprio que ele criou na cabeça dele, tá ligado? Ele criou um sistema lá, misturado com socialismo, comunismo, direita extrema, sei lá, centrão, e tá seguindo esse rumo aí. Mas, infelizmente, cara, sempre vai existir os contras, não adianta. Qualquer presidente que entrar, o cara pode ser o mais perfeito do mundo. Que nem exemplo, eu conheço pessoas que eles são totalmente contras o Estado ter direitos em cima do cidadão. Só que também o cidadão é totalmente contra ter direitos em cima do Estado. Então, tipo, exemplo, tem um amigo meu que ele defende que o cidadão não pode pagar imposto nenhum, zero imposto. Só que também ele não tem direito a ter nada de graça. Tá entendendo? Então é uns pensamentos meio... Sim, são vários, cara. Mas torcer... É muita variação das coisas. Tipo, mas no final, tipo, o ódio tá centrado no cara, tá ligado? Que é o nosso, entre aspas, alvo, pra não dizer alvo, né? Só que eu não sei outra palavra pra usar. Do Felipe Neto a gente acabou partindo pra presidente. Não, mas tá tudo a ver, tá tudo ligado, mano. Não tem como não falar disso sem falar de tudo que tá em volta. E por isso que é a ideia de ter trazido esse papo longo pra cacete. E muito sincero, porque essa é a ideia, discutir se o ato do Felipe Neto, essa intimação dele, foi, tipo, algo necessário ou não, se foi algo muito agressivo ou não. E, cara, a gente vai ver o que vai acontecer daqui pra frente, se pá, a gente tem que fazer outro desse, conversando sobre alguma atitude do Felipe Neto, porque, afinal, é o cara que chama view pra caralho. Mas é importante que dá pra gente discutir muita coisa, porque o alcance do cara é absurdo, e ele afeta muita gente, tipo, muitos influenciadores, muita gente viu aquele trecho do Felipe Neto e falou: ai, Felipe, seu danadinho. Agora você me botou contra a parede. Vamos ver se vai ter mais gente se pronunciando ou não. E vamos ver se
o Brasil vai encontrar uma luz de esperança nesse meio de quarentena horrível. Mas eu queria muito agradecer vocês por terem vindo, terem dado a opinião de vocês. Todo mundo falou aqui na boa, respeitando opiniões. A ideia não é ninguém sair se odiando, todo mundo aqui é paz e amor, se amar e buscar uma reflexão, porque o mais importante nesse mundo é a gente desenvolver a nossa criticidade, se tornar um pouco mais crítico. Se você ouviu até aqui, fico muito feliz. Eu espero que você possa também comentar aqui embaixo. Eu aposto que também o Deload vai responder você. Se o Pedro também ler, vai falar, eu também vou falar. E quem sabe a gente faça outro papo longo como esse, dependendo do feedback de vocês. Novamente, Deload e Pedro, muito obrigado, caras. Cara, então assim, eu gostei muito de ter participado. O convidado do Chico é o Pedrão. Pô, o cara é muito lúcido nas ideias que ele tem, então isso é interessante. Abriu minha mente em diversos aspectos aqui. E é isso aí, cara. Buscar se informar, trazer pensamentos positivos e tentar mudar o país aí principalmente nos votos aí, que é o essencial. Valeu pelo elogio. É isso também, muito bom ter tido esse papo contigo. E esse papo que vai de encontro justamente com o que nós dois falamos durante a conversa, que é a tolerância da discordância. A gente tem que discordar, e discordar é preciso, discordar de quem está no governo, de quem está fora. A gente tem que discordar mesmo, tem que tolerar quem discorda. O que não pode acontecer é a gente querer matar, querer expulsar do país quem discorda daquilo que a gente defende. Democracia, infelizmente, é isso. A gente tem que discordar um do outro e tentar seguir um caminho que agrade mais ou menos cada um ou que não agrade nenhum de nós. Não dá pra gente querer anular o pensamento do outro. Então, acho que é muito importante a gente debater e mostrar que é necessário, sim, discordar. Importante que todo mundo tenha o direito de discordar, de expressar sua opinião, mas que o que não pode a gente defender um estado de exceção, uma ditadura que vai justamente contra isso, que só um lado vai ter voz, só um lado vai ter voto. É isso, cara. Muito obrigado novamente. Vocês são demais, vivem no meu coração. E é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Vídeos mais curtos, os vídeos não são grandes dessa forma, vocês sabem. Mas é isso aí. Se você assistiu até aqui, você comenta Deload ao quadrado é igual a Pedro ao cubo, beleza? Beijo a todos. Fiquem na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui. Valeu, galera. Valeu, Chicão. Valeu, Deload. É nóis. Valeu.